Vocês sabiam que Tai Lung possui um sobrinho? Ele se chama Peng, sabe lutar Kung Fu como poucos e tem uma história pra lá de interessante que eu vou contar a vocês logo depois da vinheta. Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. Peng é um jovem leopardo das neves que aparece na série Kung Fu Panda Lendas do Dragão Guerreiro. Apesar de ser parente de Tai Lung, ele possui uma personalidade bem diferente. Peng é discreto, humilde, alegre e extremamente amigável, porém também compartilha de algumas semelhanças com seu tio, como forte determinação e incrível talento para as artes marciais. Sua primeira aparição na série ocorre no 15º episódio da primeira temporada, intitulado O Garoto Kung Fu. Nele, Peng chega ao Vale da Paz para participar de um evento chamado Jubileu da Paz, que tem como objetivo celebrar a cooperação e o espírito pacífico entre os seus moradores. Durante um encontro, é proposto que Peng participe de uma luta contra Jin Mei, sobrinho de Temutai, que era um dos mestres anfitriões do Jubileu da Paz. Peng recusa no início, mas logo se vê obrigado a aceitar o convite após Jin Mei derrubar seu carrinho de cerâmica. Olha, pedindo assim com jeitinho, né? Tudo bem. Após subir no palco, Peng diz seu nome para Mestre Shifu. Em seguida, Po questiona se ele realmente queria lutar e recebe uma resposta positiva do jovem leopardo. Quando o combate começa, Peng inicialmente se preocupa em desviar dos ataques do seu adversário, mas não demora muito para ele contra-atacar e vencer Jin Mei com grande facilidade. O desempenho de Peng impressiona a todos, especialmente Po, que após declará-lo vencedor da luta, pergunta onde ele havia treinado. O seu Kung Fu é irado. Onde você treinou, hein? Lugar nenhum. Eu nunca treinei oficialmente. Só com cerâmica. Em outras palavras, Peng é um autodidata, pois aprendeu tudo sozinho, sem a necessidade de mestres para lhe ensinar. Po então convida Peng para treinar com ele no Palácio de Jade, enquanto Temutai lhe oferece a oportunidade de treinar em Tidan. No final das contas, Peng aceita a oferta do panda. No caminho para o Palácio de Jade, Peng revela que nunca pensou que um dia teria a chance de treinar com o Dragão Guerreiro. Após isso, um grupo de crianças se aproxima dele pedindo autógrafos. Ah, que isso? Não, eu não. Manda ver, tá tranquilo. Aproveita. Ao chegar no palácio, Peng encontra com os 5 furiosos e recebe elogios da tigresa pelo desempenho no Jubileu da Paz. Ela também o convida para testar a sala de treinamento. Mesmo hesitante, Peng aceita o convite e consegue atravessar o percurso da sala em segundos, o que impressiona os 5 furiosos. Mais tarde, Peng é visto em um jantar ao lado de Shifu, Ping, Temutai e dos 5 furiosos. O leopardo conta algumas piadas e faz uma imitação do Po, que consegue arrancar risadas até mesmo da tigresa. Se liga no poder irado do dragão! São bolinhos? A popularidade de Peng desperta grande inveja no Po, que de maneira mentirosa diz para ele que Shifu o mandou ir embora do palácio sob a justificativa dele estar apresentando um baixo desempenho nos treinos. Peng inicialmente fica triste com a notícia, mas a tristeza logo se transforma em raiva. Eu vou mostrar que o Shifu tá enganado. Tá enganado. Espera. Não, Peng. Você vai ver. Peng! Peng foge do palácio e vai ao encontro de Temutai. Ele pretende destruir o líder do clã Tidan para assim provar que Po e Shifu estavam enganados a seu respeito. Uma luta então começa e Peng fica muito próximo de matar Temutai. Isso só não acontece porque Po aparece de última hora para bloquear o golpe fatal. Peng então passa a atacar Po e afirma que ele havia treinado Kung Fu a vida toda sem expectativas ou sonhos, até que o Dragão Guerreiro lhe deu um. Mas aí veio o mestre Shifu e lhe tirou esse sonho. Eu treinei o meu Kung Fu sem expectativas, sem planos, sem sonhos, até que você me deu um. E aí, o Shifu tirou ele de mim. A luta então ganha uma nova configuração e Po passa a lutar contra Peng e Temutai ao mesmo tempo. O combate sai da tenda e vai até o palco montado para o Jubileu da Paz. A confusão só termina quando Peng escuta Po admitir que ele era quem queria vê-lo longe do palácio e não Shifu. Tudo isso por conta da popularidade do leopardo, que despertou inveja no Dragão Guerreiro. Após ouvir o pedido de desculpas de Po, Peng também pede perdão pelo acesso de raiva e assim a cerimônia de encerramento
encerramento do Jubileu da Paz é retomada. Quando o evento termina, Po convida novamente Peng para treinar no Palácio de Jade. O Leopardo, contudo, recusa a oferta e diz que precisa seguir viagem, pois estava numa jornada para encontrar seu tio. Quando Po pergunta quem é o tio dele, eis que temos essa resposta. O nome dele é Tai Lung. Depois disso, Peng só volta a aparecer no 9º episódio da segunda temporada, intitulado O Panda e o Mestre. Depois de derrotar uma dupla de crocodilos criminosos, Peng se encontra com Garça e Macaco e explica que retornou ao Vale da Paz para ter uma conversa séria com o dragão guerreiro. Peng é levado até o Palácio de Jade, onde encontra o Po e reafirma seu desejo de conversar com ele a sós. Os dois vão até a floresta e lá Peng pergunta se Po foi o responsável por matar Tai Lung. Ao receber uma resposta positiva, o Leopardo tem um acesso de raiva e ataca o dragão guerreiro. Como é que você pôde fazer isso? Eu achei que você era meu amigo! Eu sou, mas eu também sou o dragão guerreiro e o Tai Lung era mau, ele só queria o poder. Mentira! Peng se recusa a acreditar nas palavras de Po e segue com a investida. Em determinado momento, Po consegue armar o golpe do dedo Uchi no Leopardo, o mesmo que ele utilizou para derrotar Tai Lung. Quando Peng faz essa constatação, Po desfaz o movimento e pede desculpas, mas Peng aproveita a situação para atingi-lo com um golpe que o derruba do penhasco. Isso ainda não acabou, dragão guerreiro! No dia seguinte, Peng volta ao Palácio de Jade e conta para Po que investigou a história sobre Tai Lung, e todos confirmaram que de fato ele era mau. Peng completa dizendo que o dragão guerreiro fez a coisa certa ao derrotar seu tio. Po então diz que Peng ainda pode treinar com ele no palácio, mas recebe uma resposta negativa em troca. Nunca. O Kung Fu é que nem um veneno. Claro que não. Ele faz a gente achar que pode fazer o que quiser. Peng então afirma que está largando o Kung Fu para sempre. Isso porque na sua cabeça foi o Kung Fu que corrompeu Tai Lung. Após isso, ele vai embora do Palácio de Jade e deixa para trás a espada do seu tio. Mesmo dizendo que nunca mais iria lutar Kung Fu, Peng é procurado pouco tempo depois pelo Po. O panda foi até ele pedir ajuda para derrotar Temutai, que havia atacado o Palácio de Jade usando o medalhão de Gonglu. O Leopardo, contudo, se mantém irredutível sobre voltar a lutar. Tudo isso por medo de se tornar igual a Tai Lung. Porém, a insistência de Po surte efeito e faz com que Peng vá até o Palácio de Jade. Juntos, ele e Po derrotam Temutai e conseguem tirar dele o medalhão de Gonglu. Porém, o medalhão fica nas mãos de Peng e acaba influenciando sua mente. Pra quem não sabe, esse medalhão aumenta consideravelmente o Kung Fu do seu portador, mas também amplifica seus sentimentos mais sombrios. Corrompido pelo poder do medalhão, Peng ataca os 5 furiosos e depois Po, fazendo o dragão guerreiro rolar escada abaixo de maneira bem semelhante a uma cena do primeiro filme. Acho que eu já passei por isso antes. Quando a luta chega no vilarejo, Peng segue atacando Po até o momento em que o dragão guerreiro escapa da sua presença. Logo em seguida, ninguém menos que Tai Lung aparece das sombras e deixa Peng incrédulo. Tai Lung afirma que seu retorno foi possível graças ao poder do medalhão e aconselha Peng a destruir todo mundo, inclusive os inocentes. Destruir todos! Todo mundo? Porque é pra isso que serve o nosso Kung Fu. Antes que Tai Lung possa machucar alguém, Peng retoma o controle total da sua mente e começa a lutar contra seu próprio tio. Depois de derrotá-lo, Peng afirma que não era igual a Tai Lung e finalmente tira o medalhão do pescoço. Neste momento, Tai Lung se transforma em Po, indicando que o panda havia usado o medalhão da troca para mudar de aparência. Po explica que essa era a única forma de fazer o jovem Leopardo entender que ele não se parecia com seu tio. De volta ao Palácio de Jade, Peng afirma outra vez que está abandonando o Kung Fu para sempre e justifica que o medalhão de Gonglu apenas revelou que nele existe um lado mau. O medalhão amplifica os sentimentos sombrios. Isso quer dizer que dentro de mim existe maldade e uma sede de poder. Após isso, Peng se despede de Po e vai embora do Vale da Paz pela segunda vez. O nosso amigo volta a aparecer no 13º episódio da terceira temporada, intitulado Kung Fu Club. Nele, Peng retorna ao Vale da Paz, dessa vez com uma namorada chamada Lian. Juntos, eles montam um clube de luta clandestino para ensinar pessoas comuns a se defenderem por meio do Kung Fu. Segundo Peng, apesar dos mestres dos grandes palácios serem heróis, eles guardavam os segredos do Kung Fu apenas para si. E como não havia mestres em todos os lugares, muitos cidadãos comuns ficavam sem chance de defesa.
A partir dessa perspectiva, ele e Lian montaram um clube. Po é enviado por Shifu para fechar o clube, mas após ouvir a história de Peng, ele decide não fechar o local, mas sim contribuir com as aulas. Tenho o dever e a honra de preservar uma tradição antiga, e é por isso que eu quero muito participar do clube porque é demais! Nas semanas seguintes, Po ajuda Peng e Lian a ensinar Kung Fu aos membros do clube. As aulas surtem efeito e o grupo de praticantes começa a derrotar qualquer bandido que tente prejudicá-los. Só que boa parte desses bandidos pertence à organização criminosa de um carinha chamado Tong Fo. Certa manhã, Peng e Lian são surpreendidos por 2 gorilas que conseguem sequestrá-los e amarrá-los dentro do próprio clube. Em seguida, Tong Fo aparece e ordena que Peng mate o dragão guerreiro usando uma agulha envenenada. Caso contrário, Lian iria sofrer as consequências. Por que eu faria isso? Porque, do contrário, a sua namorada vai sofrer um fim além de triste e intempestivo. Quando a noite chega, o clube abre as portas para uma nova reunião. Depois de Po fazer as honrarias, Peng aparece repentinamente e o desafia para a primeira luta. Ele leva consigo a agulha venenosa dada por Tong Fo. A luta começa com Peng atacando Po de maneira implacável. Em dado momento, ele imobiliza o panda no chão e sussurra no seu ouvido que Lian havia sido raptada. Po consegue se desvencilhar do golpe, mas Peng contra-ataca e atinge o dragão guerreiro com a agulha. Peng, você sabe o que tem que fazer? Eu sei sim. Pelo menos foi isso que todo mundo achou num primeiro momento, mas a verdade é que tudo não passou de uma armação. Po se levanta de surpresa e atira Peng na direção do verdadeiro inimigo, Tong Fo. Enquanto isso, Lian consegue escapar do gorila que a mantinha presa. Depois, todos os membros do clube partem para cima dos capangas de Tong Fo e conseguem derrotá-los com grande facilidade. Já Peng se encarrega de Tong Fo, o retaliando por ameaçar Lian. No dia seguinte, Peng se prepara mais uma vez para deixar o Vale da Paz. Apesar de Po convidá-lo novamente para treinar no Palácio de Jade, o jovem leopardo decide que vai viajar por toda a China com sua namorada para abrir mais clubes de Kung Fu. Porém, antes de ir embora, Peng agradece ao dragão guerreiro por nunca ter desistido dele. Você nunca desistiu de mim, Po. Você sempre acreditou em mim, mesmo quando ninguém acreditava. Inclusive eu. O fato de Peng ser sobrinho de Tai Lung gera bastante controvérsia entre os fãs da franquia. Isso porque Tai Lung foi abandonado ainda recém-nascido na porta do Palácio de Jade. Portanto, não sabemos nada sobre sua árvore genealógica. Além disso, quem lhe deu o nome Tai Lung foi Shifu. Diante desse cenário, como Peng sabia que era sobrinho de Tai Lung? Ou, para ser mais exato, como Peng sabia que seu tio se chamava Tai Lung? Ele ouviu histórias sobre um leopardo das neves que desolou o Vale da Paz após ter o título de dragão guerreiro negado e pensou que por acaso ele poderia ser seu parente? Ou será que os pais de Tai Lung foram obrigados a abandoná-lo no Palácio de Jade num contexto parecido com o do Po? Aí depois de anos, Peng decidiu que seria prudente partir numa jornada para encontrar seu tio. São perguntas que provavelmente nunca teremos respostas, porém, isso não tira o fato de que Peng é sobrinho de Tai Lung e de que ele possui grande talento para o Kung Fu, da mesma forma que o tio. Mas agora é com vocês, me digam aí se gostaram da história do Peng, beleza? Até mais!